Bom, eu vou trazer então aqui os resultados da pesquisa que eu passei para muitos que estão aqui assistindo, que é uma pesquisa que procura aí trazer alguns dados demográficos, sociodemográficos dos respondentes, e também algo sobre a intenção de adquirir um serviço novo, né, a adoção de uma nova tecnologia. Esse era o ponto principal dessa pesquisa, e essa pesquisa veio coletando dados, então, desde que ela foi lançada até a data de ontem, quando, então, eu encerrei. Quer dizer, na verdade, a pesquisa ainda continua aberta para receber mais informações. Pode ser, se a gente continuar recebendo dados, que uma nova edição dela seja feita, né, uma nova edição dos dados das análises sejam feitas, mas eu capturei, então, essa amostra até ontem, e a partir dela eu fiz, então, essas análises, ok? Então eu vou captar o link aqui e vou publicar para quem tiver interessado em... Legal. Né? Eu acho que eu tenho, porque eu também passei meu nome, né? Eu acho que Sim. O pessoal pode contribuir com essa resposta aí, então, né? Beleza, quem não participou, então, pode participar, e a gente vai continuar as análises aí mais para frente, vai poder comparar aí dois momentos diferentes dessa pesquisa e ir trabalhando continuamente. Então vamos lá, os resultados que foram obtidos. Na nossa agenda de apresentação, começar pelo processo de captura de dados, processamento, transformação e limpeza. Então nós vamos falar do data mining e finalmente a tomada de decisão, na mesma linha, né, que tivemos na semana passada, que tudo isso só faz sentido se a gente utiliza isso para a tomada de decisão. Então, começar pelo primeiro item, o processo de captura de dados, processamento, transformação e limpeza. Nós tivemos, na nossa pesquisa, 161 respostas, melhor dizendo, nós tivemos um pouco mais de respostas na parte da pergunta principal, 163. Em relação aos dados pessoais, 161 respostas, 2 pessoas, então, terminaram ali a pesquisa sem responder todos os quesitos. Então, aqui nós temos vendo a média, as idades, né? No canto esquerdo ali, nós vemos 12 anos, o respondente de menor idade, e no canto direito ali a gente tem 67 como último dado visual, né? Temos ali ainda dois respondentes acima de 67 anos. Na realidade, nós tivemos um respondente de 89 anos, que foi bem interessante, temos uma gama bastante grande de respondentes, né, de 12 a 89 anos, maior concentração ali entre os 20 e 25 anos, uma vez que boa parte desses respondentes são ou foram meus alunos nos cursos superiores. Sobre a caracterização dessa amostra, foi 49,1% feminino, 50,9% masculino, prefiro não dizer, não houve nenhum voto. Temos aqui um equilíbrio, então, entre masculino e feminino. No estado civil, nós temos uma predominância um pouquinho detalhada aqui sobre os solteiros, depois os casados, com 42,9%, e ali o item que ficou aberto como outros, concentra ali o restante das pessoas que responderam outras opções. Temos, então, um pouco mais da metade aí de solteiros respondendo à pesquisa. Número de filhos, 64,6% zero filhos, ou nenhum. Um filho, 16,8%, 2 filhos, 15,3%, 3 filhos, 3 filhos não aparece ali, mas é um número bem pequenininho, e 4 ou mais, ninguém respondeu. Sobre conta em banco, ter conta em banco, aqui temos as 163 respostas, 98,2% dos respondentes têm conta em banco, e apenas, então, 1,8% não tem conta em banco normalmente. Desses respondentes, utiliza meios digitais para acesso a essa conta do banco, 94,5% sim, um pouquinho não, e um pouquinho que não tem conta, obviamente não tem acesso se não tem conta. Sobre o novo serviço do WhatsApp, o WhatsApp, que foi o nosso ponto central da pesquisa, 74,8% não conheciam, não tinham ouvido falar, e 25,2% já declararam conhecer o novo serviço. E depois vinha, então, uma explicação
que é a introdução à próxima questão, né, falando um pouco sobre o que é o serviço do WhatsApp, né, que é um meio de pagamento para qualquer tipo de transação financeira entre pessoas, usuários do WhatsApp, para pequenas compras, etc., ou até, por que não, para grandes operações entre consumidores e empresas. E aí vinha a pergunta principal, que era sobre você usaria o WhatsApp? Então, tem algumas opções de resposta que foram divididas dessa maneira. Então, 33,7% disseram que sim, mas quando muita gente estiver usando e o serviço ficar mais barato. 34,4% sim, mas aguardaria umas semanas para ouvir a opinião de colegas e influencers. 25,8% responderam que sim, mas quando não tiver mais opção de não usar, ou seja, só quando não for mais possível não utilizar esse serviço. E ali, com menos respostas possíveis, nós temos ali as pessoas que, logo que for lançado, querem estar utilizando, e também as pessoas que, quando todos os amigos estiverem utilizando e for o único que não estiver fazendo parte dessa utilização. Então, temos ali uma distribuição, né, das opiniões das pessoas em relação a essa inovação, a esse serviço inovador, a essa tecnologia nova que vai chegar por aí a qualquer momento. Na verdade, esse serviço, falando um pouquinho dele, ele já foi lançado no Brasil, mas houve aí uma movimentação contrária e ele foi retirado do ar e foi aprovado recentemente pelo CADE, que é o órgão que regulamenta, né, a questão de livre concorrência, e agora está sob aprovação do Banco Central, e assim que houver aprovação, então, ele pode ser, então, lançado e passar a funcionar, está disponível para todos. No momento, ele não está disponível, mas está tramitando para que volte a entrar no ar rapidamente. Então, sobre essa questão que era a principal, nós fomos buscar, então, os dados analíticos da pesquisa, né? Então, trazendo aqui só uma visão bem genérica, né, sem querer entrar no detalhe de todas as respostas obtidas, né, que é o passo 1, obter os dados analíticos e trabalhar a partir deles agora sim de forma analítica, né. Esses gráficos todos que eu mostrei, esses anteriores aqui, eles todos são fornecidos pelo próprio Google Forms, né, então não tem trabalho nenhum aqui de elaboração, de trabalho com os dados, eles foram apresentados diretamente pelo próprio ferramenta do Google Forms. A partir daqui, então, começa o nosso trabalho de verdade, né? Então, com esses dados, né, nós vamos basear nosso estudo comparativo no modelo, que é um modelo de difusão da inovação, que foi criado pelo Rogers em 2003, tá? E é em cima desse modelo que nós vamos basear a adoção da tecnologia ou a adoção da inovação, que foi perguntada nessa questão sobre o WhatsApp. Nós, então, trabalhamos essa base de dados, retirando duplicidades, haviam 13 respostas duplicadas, acertamos o formato dos dados numéricos, quando ele precisava ser alterado, trocamos o label de nenhum filho para 0 filhos, e classificamos a pergunta da difusão da inovação pelas duas colunas à esquerda, tá? E elas que estão, então, definidas pelo Rogers e foram adaptadas ou assimiladas, né, ou associadas as perguntas que foram feitas. Então, os inovadores ou entusiastas, né, entusiasta em português, innovator em inglês, são as pessoas que declaram que assim que for lançado, serão então usuárias do sistema, pois querem estar à frente de todos, mesmo que paguem mais por isso. Os visionários, chamados de early adopters, responderam sim, mas aguardariam um pouco para ouvir a opinião de amigos e influencers. Os pragmáticos, chamados de early majority, sim, mas quando os meus amigos estiverem usando, eu for o único a não usar. Os conservadores, o late majority, sim, mas quando muita gente estiver usando e o serviço ficar mais barato. E, por último, os céticos, ou laggards, sim, mas quando não tiver mais opção de não usar, ou seja, quando a decisão de não usar me causar problema em relação às transações financeiras. Então, foram feitas, então, associações das perguntas, das opções de resposta, na verdade, com o modelo do Rogers, né, que trabalha, então, com as 5 classes de usuários: innovators, early adopters, early majority, late majorities e laggards. E a partir daí, então,
nós fizemos uma análise preliminar e os dados da quantidade de pessoas que responderam classificadas dessa maneira seriam, então, 6 pessoas innovators, 47 early adopters, 4 early majority, 51 late majority e 41 laggards. Aí nós fomos olhar para o modelo, que era aquilo que é colocado em gráfico, né? Os innovators, os early adopters, etc., nessa sequência, e nós fomos olhar então no modelo, e o modelo diz que a curva esperada deveria ser assim, e ela é, novamente, uma curva normal, onde nós temos ali os innovators respondendo por 2,5% da população, os early adopters respondendo por 13,5% da população, os early majority 34%, assim como os late majority, e finalmente os laggards à direita com 16%. Esse era o modelo esperado para a adoção de inovação, mas o nosso modelo trouxe dados bastante diferentes, e colocando uma curva sobre a outra, nós temos mais ou menos essa visão. Os innovators, nós até acertamos no ponto que quer dizer o seguinte: a nossa amostra foi capaz de traduzir, né, a expectativa do modelo. Então, dos innovators, nos early adopters, a gente tem um número muito maior do que o esperado pelo modelo. Já os early majorities, pelo contrário, um número muito menor. No late majority, um número bastante próximo. E no laggards, um pouco maior também daquilo que era o esperado. Bem, a partir daqui, foi feito então um estudo de mineração de dados para tentar entender melhor esses dados, para tentar entender melhor essa população, essa amostra, e trazer mais alguma informação a partir daqui, já que a expectativa inicial de adequar esse modelo do Rogers aos resultados não foi possível até esse ponto, né? Então vamos entrar agora na segunda parte, que é o data mining. No data mining eu vou falar um pouco bem superficialmente, tá, sobre 3 grandes formas de trabalhar com dados, que são a associação, a classificação e o agrupamento. Então, sempre que a gente fala de mineração de dados, nós trabalharemos, né, com técnicas estatísticas que são traduzidas, essas técnicas, pelas palavras de associação, ou em inglês, associate, classificação, ou classify, e agrupamento, ou cluster. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas e dar exemplos de o que foi trabalhado em cima dessa pesquisa e os resultados obtidos. O primeiro deles, então, falar sobre a associação. A associação busca relacionar itens, incluindo inferência de implicação, ou seja, tentando achar uma relação de causa e efeito, algo que implica em outra coisa. Ela é muito usada para oferta de produtos. Por exemplo, quem compra pão e leite também compra achocolatado. Estão falando de um mercadinho, de uma padaria, tá? Então, quem compra pão e leite também compra achocolatado. Quem compra pão e margarina também compra geleia. Quem compra pão e frios também compra rosca doce. Quem compra pão somente compra cigarro. Bom, para que serve essa análise? Serve para a pessoa que está atendendo dizer o seguinte: quando o cliente pede pão e leite, ele oferece o achocolatado, porque a chance dele vender o achocolatado é muito maior, porque é uma tendência já estudada que diz que as pessoas que compram pão e leite provavelmente levarão também o achocolatado. Já se a pessoa pedir pão e margarina, deve ser oferecido não achocolatado, mas a geleia. E se a pessoa compra pão e frios, deve ser ofertado a rosca doce. E se ela comprar só pão, a pessoa no caixa, na hora de fazer o pagamento, oferece o cigarro ou lembra ele de que tem que levar o cigarro que deve estar acabando ou algo assim. Então isso serve, né? O estudo de associação serve para associar ou relacionar itens, mostrando qual é a relação de implicação entre eles. Pois bem, vamos tentar ver se na nossa base existe alguma relação de associação, né? Nós temos aqui 149 informações, então, uma vez tirado aquelas duplicações, etc., né, nós trabalhamos com 5 atributos, retiramos os dados numéricos para trabalhar apenas com os dados categóricos, que são, tem conta em banco, utiliza meios digitais para a conta, você usaria o WhatsApp, gênero e estado civil.
com um intervalo de confiança de 90%, com 11 ciclos de tentativas, né, 11 ciclos da ferramenta. Nós trabalhamos, então, com a ferramenta do ECA, como eu falei na live da semana passada, né, uma ferramenta de mineração de dados aberta, gratuita, que pode ser utilizada, desenvolvida pela Universidade de Waikato, na Austrália, e a partir daí nós trabalhamos então esses dados e encontramos 10 regras de associação. A primeira regra diz que a pessoa que utiliza meios digitais para acesso à conta, no número de 140, tem conta em banco, também 140. Bom, tudo bem, o sistema não sabe se isso faz sentido ou não, ele trouxe para a gente essa associação, e é claro que ela faz todo sentido, muito embora não nos ajude em nada. Pessoas que usam meios digitais para a conta têm conta em banco, ok, né? Meio que só prova que a ferramenta faz direito o trabalho dela, mas não seria um dado útil para uma tomada de decisão. Utiliza meios digitais para a conta, sim. Estado civil solteiro, sim. Implica em tem conta em banco, ok. Gênero feminino, tem conta em banco, todos, ok. Olha, interessante, todas as mulheres da nossa pesquisa têm conta em banco. Utiliza meios digitais para a conta, sim. Gênero, sexo masculino, 70, tem conta em banco, sim. Utiliza meios digitais para a conta, sim. Gênero feminino, 68, tem conta em banco. Bom, não vou ler o resto, mas a conclusão que a gente tem dessas 10 regras encontradas é que elas não conseguiram fazer a associação da nossa principal pergunta, que era sobre a adoção da tecnologia. Então, apesar de saírem as regras aqui, e elas fazerem sentido sob o ponto de vista estatístico, elas não servem para nós, não servem para a nossa análise, não servem para uma tomada de decisão a respeito da adoção dessa tecnologia. Por isso que o nome chama-se mineração de dados. Nós vamos buscar nas ferramentas uma resposta, mas a resposta não vem de cara. Ela não vem pura e simplesmente só porque a gente usou a ferramenta. E aí que é o legal, a gente vai tendo que alterar as opções, os parâmetros, buscar outras ferramentas, buscar outras técnicas, para ver então se a mineração é capaz de trazer alguma coisa. Assim como na mineração real, a gente não bate lá a picareta e já sai com a pepita de ouro, né? A gente tem que trabalhar muito para conseguir trazer um resultado. E é por isso que o nome mineração é bastante adequado. Então é isso, da associação nós não trouxemos, infelizmente, nada conclusivo para a nossa pesquisa. Então vamos para outra técnica, que é a técnica de classificação. Essa técnica busca fatores que causam determinado resultado, como, por exemplo, uma compra. Quais são os fatores que estão envolvidos em uma compra? Quais são os fatores que estão envolvidos em uma devolução de um produto? Ou quais são os fatores que levam o aluno à evasão? Quais são os fatores que levam o aluno à reprovação? Quais são os fatores que levam a pessoa a cometer um crime? E assim por diante. Então, nós temos um determinado resultado como estudo, alvo do estudo, e temos uma série de fatores que tentam associar a esse resultado. Ô, e Luiz, esse tipo... Oi? Então isso te animou, né? Porque se você fosse só para a primeira análise, você ficaria frustrado, né? Falar, poxa vida, eu tentando querer fazer uma coisa bonitinha, né? Não é isso mesmo? É isso, né? E na verdade isso faz parte do processo de mineração, né? E a gente ter as técnicas e buscar, né, essas técnicas para trazer o resultado que é justamente o X da coisa, né? Porque não é simplesmente porque eu conheço técnicas que eu já sei de antemão qual delas vai funcionar ou vai ser mais adequada para o meu estudo, né? Então nós temos que trabalhar isso bem de forma analítica e minerando mesmo, analisando os dados para ver se traz alguma informação relevante para nós, né? E muitas vezes, assim como na mineração real, não traz nada, né? O minerador volta para casa de mão vazia, né? Sem o ouro, sem o diamante. Por isso que os três estão dando risada aqui, ó, porque já passou por isso. Foi fazer uma pesquisa na hora H, pô, inconclusivo. Ah, poxa, né? Pois é, Brincadeira, pois mas é. eu acho que é isso mesmo, né?
E falando assim, na área acadêmica, né, para quem faz pesquisas acadêmicas, nós partimos de uma hipótese, né, montamos lá o nosso experimento, E, fazemos a pesquisa, e depois, na hora de analisar os dados, pode ser que a nossa hipótese não se corrobore. Então, nós temos que verificar o que foi assumido como premissa errada, ou o que mudou no meio do caminho, e isso tem um valor científico também. Professor, uma Diga aí, coisa Tom. interessante são os dois contextos, né? Quando está na academia, você dizer tal método não deu resultado, pode ser um resultado academicamente interessante, mas na indústria, quando você não Sim. acha resultado, o negócio complica. Com certeza, né? Imagine que eu fazendo papel aqui de uma pessoa que trabalha para a empresa WhatsApp, né, para o Facebook, no caso, né, para a divisão de negócios WhatsApp, interessado em saber como atuar com os potenciais clientes, quais são as características desses clientes que me levam a uma adoção mais rápida dessa tecnologia, e a partir daí eu faço os estudos e não chego a conclusão nenhuma, né? Imagine que se eu fosse um consultor, eu estaria com o meu contrato rescindido até esse ponto. Se eu fosse um funcionário, estaria passando no RH para pegar minhas contas, né? Mas graças a Deus a palestra não termina aqui, então nós vamos continuar com uma outra técnica, uma outra tentativa, né? E agora então vamos falar sobre a classificação, né? Então a classificação ela é muito usada para predição. Dado um conjunto de características de um novo caso, para qual resultado ele deverá evoluir. Tá? Então, a ideia da classificação, ela está muito associada à predição. Ou seja, eu vou lá e estudo um determinado conjunto de informações, estiver falando, por exemplo, da compra de um produto. Eu tenho lá uma série de características que podem ser sociodemográficas, como idade, gênero, número de filhos, se é casado ou não, e esses fatores me mostram se essas pessoas compram ou não compram um produto. Pois bem, quando chegar uma próxima pessoa lá na loja, seja virtual ou física, e eu coletar as informações dessa pessoa, eu vou poder comparar com essa base e saber qual é a chance dessa pessoa comprar ou não um produto. E a mesma coisa vale para os outros casos, né? Para devolução, para evasão de alunos, para reprovação, para crimes, etc. Então, o modelo de classificação é bastante usado para predição. Vamos tentar aplicar, então, esse modelo no nosso caso, e nós, de novo, estamos usando o ECA, e usamos ali a técnica chamada de J48, que vai tentar fazer classificação em árvores, ok? Então, essas árvores vêm trazendo, então, as explicações sobre as características dessas pessoas, desses respondentes, e, a partir delas, tentar trazer uma resposta que, neste caso, busca-se, então, a qual característica ela se encaixa, se é o inovador, os adotantes tardios, os adotantes iniciais, ou aqueles que são céticos, enfim, quero saber em qual categoria as pessoas se encaixam. Bem, essa primeira análise que foi feita, ela me mostra ali, marcado em amarelo, a letra E, que significa os innovators, eles têm resultado zero. Ou seja, eu não consegui nenhuma explicação com os dados que foram usados, uma explicação para ele se tornar um inovador, para ele se tornar um adotante da nova tecnologia, e sem dúvida a gente precisa deles para começar alguma coisa. Os outros vêm depois. Os outros são aqueles que esperaram o amigo ter, os outros são aqueles que esperaram o influencer postar alguma coisa sobre o produto. Então, se eu não tiver os inovadores, eu não tenho mercado, eu não tenho produto. Tá? Então, essa análise que foi feita pela classificação também trouxe aqui uma dificuldade de análise, porque a ferramenta não foi capaz de identificar uma associação, uma classificação adequada para os inovadores. Mas, ainda olhando os resultados dela, nós temos esse tipo de informação, né, que está bastante difícil de ver, eu sei, reconheço, porque a letra é pequenininha, mas eu falei que era um tipo de árvore, estão lembrados? Então, a partir daí, a gente plota esse gráfico aqui. E esse gráfico mostra, então, que eu tenho ali as características das pessoas dispostas na forma de uma árvore. A árvore tem a sua raiz no topo,
E a primeira pergunta que ele faz a grande separação é: utiliza meios digitais para a conta? Sim, vai para o lado da esquerda, não para baixo, não tenho conta à direita. Então, respondendo essa primeira pergunta, nós temos ali o não, os céticos, e no não tenho conta, os adotantes tardios, né? Para o lado do sim, nós vamos fazer uma outra pergunta: estado civil, e aí temos solteiros, outro ou casados. Do solteiro, nós temos ali à esquerda idade sendo um fator de distinção entre eles. Menor ou igual a 23 ou maior que 23. Se menor ou igual a 23, ainda tem uma outra idade novamente. Menor ou igual a 22 são céticos. Maior que 22, ou seja, entre 22 e 23 são adotantes, adotantes iniciais. Agora, se por outro lado a idade for maior que 23, nós temos que olhar o gênero. Se for masculino, tem ainda que olhar a idade. Se for feminino, nós temos os adotantes tardios. Bem, e assim eu estou mostrando só como é que a gente lê essa árvore. Mas, na verdade, ela já vimos de antemão que ela não servia porque ela não traz os innovators. E a gente precisa dos innovators para começar o mercado. E ela não é muito conclusiva. Se a gente analisar a quantidade de céticos, a quantidade de adotantes tardios, etc., a gente vai perceber que a gente não consegue uma boa distinção entre essas informações. Ou seja, mais uma vez, vamos voltar de mãos vazias para casa, porque neste dia de mineração, nosso resultado não foi suficiente, né? E aí nós vamos pedir mais uma chance, mais uma oportunidade para o nosso empregador, e vamos para o nosso terceiro método, que é o agrupamento. Ô Luiz, antes de você ir para o terceiro método, que é do cluster, que eu adoro, eu vou fazer um desafio aqui, porque eu achei interessante. Você me instigou a trazer uma pesquisa, um método que eu... não é um método, né? Mas sim, uma teoria, que é a análise de redes sociais, que eu acho que dá para cruzar bem com essa segunda parte que você passou, que ela como ela tem uma relação, né, uma forte aparência com a teoria dos grafos, que vem um pouco dessa parte que você apresentou da parte anterior. Então acho que vai ficar uma sugestão aí para frente, fazer uma live sobre análise de redes sociais, usando o Gephi, ou usando um outro software. Eu acho que vai ser interessante pegar esses seus dados aí e tentar ver o que pode dar, tá vendo? O que a pesquisa faz, né? Uma gerando outra pesquisa, né? Exatamente, eu acho que isso é interessante, né? Porque quando a gente vai olhando que a forma como nós estamos analisando o dado, o enfoque, a visão que nós estamos dando para eles, talvez não estejam surtindo efeitos, nos traz, né, outras oportunidades, e nós temos mais ferramentas. Claro que essa análise de redes sociais é bastante interessante, porque as pessoas fazem parte, né, de redes, efetivamente, né, e elas são influenciadas mutuamente por esses contatos, por essas interações entre redes, e antes de tudo, estamos falando de uma ferramenta que está dentro de uma rede social, né? Então ela faz mais sentido ainda essa análise que você sugeriu, bastante interessante, um desafio bem legal, vamos fazer isso sim. Quem sabe a gente consegue aí dados bem legais para a gente trazer numa próxima oportunidade aí para compartilhar isso com o pessoal. Bem, vamos então para o agrupamento. O agrupamento, também conhecido em inglês como cluster, ele busca separar os dados em torno de características que sejam comuns aos grupos criados e, ao mesmo tempo, sejam diferentes entre os grupos. Ou seja, nós vamos buscar criar grupos, olhando para um grupo, os indivíduos que estão dentro dele são todos muito parecidos, têm características muito comuns, e olhando entre um grupo e outro, as características dos indivíduos são muito diferentes. Então nós vamos encontrar duas coisas em conjunto sobre as características dos indivíduos. Dentro dos grupos, todos os indivíduos parecerão muito entre si. E entre um grupo e outro, os indivíduos serão muito diferentes. Okay? Essa é a ideia do agrupamento que a ferramenta traz. Ele é muito utilizado para entender comportamentos
e para segmentar mercado e clientes. Então, por exemplo, entender comportamento. Eu tenho lá 500 pessoas, né, num espaço, vamos chamar, frequentando um parque. 500 pessoas. Será que essas 500 pessoas têm o mesmo comportamento? Será que elas foram ao parque pelos mesmos objetivos? Será que o tempo de permanência delas, elas vão fazer as mesmas coisas? Então, eu vou estudar essas pessoas e eu vou olhar as características dessas pessoas, vou agrupá-las e, a partir dos grupos, eu vou saber que equipamentos eu poderia colocar nesse parque para atender melhor as necessidades dessas pessoas, em qual quantidade deveriam ser esses equipamentos, se eu preciso de mais segurança ou menos segurança, se devem ser equipamentos mais voltados para um público de mais idade ou menos idade, se é mais para o público feminino, masculino, infantil, enfim, tudo isso vem de uma análise de agrupamento. Né? Se eu estiver olhando, por exemplo, mercado, se eu falar de clientes, né? Tenho lá uma empresa, tenho uma série de clientes que eu atendo, todos eles são iguais? Claro que não. Eles são muito diferentes entre si. Como que eu falo com todos eles? De uma única maneira? Não. Eu tenho que falar com cada um na linguagem adequada, na linguagem que faça sentido para aquele cliente. Eu tenho que trazer um conjunto de produtos complementares, de serviços, para aquele tipo de cliente, para aquela necessidade que aquele grupo me diz. Então, assim, eu vou conseguindo entender melhor o comportamento e atender melhor a clientes ou atingir melhor os mercados que eu busco. Né? Então, esse é o tipo de análise que a gente faz buscando os agrupamentos. No nosso caso, nós rodamos, então, uma ferramenta de clusterização chamada Canopy, também dentro do ECA, né? Então, para cada um dos tipos, né, de associação, classificação e clusterização, o ECA tem uma série de opções de utilização. E vale lembrar, claro, que a gente tenta uma, não dá certo, tenta outra, não dá certo, até que a gente consiga alguma que traga um resultado relevante para a gente, tá? Bem, a partir daí foi feito, então, essa análise da ferramenta Canopy dentro da seção de cluster, e ele trouxe os grupos, e aí sim, finalmente, agora eu tenho representantes de todos os grupos. Ele separou lá em 5 clusters, numerados na coluna da esquerda, né, de 0 a 4, a quantidade de respostas que fazem parte de cada um desses grupos, a classificação para esses agrupamentos. Então, agora eu tenho lá os innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards, e as características que foram usadas para fazer a segmentação, para fazer, então, o agrupamento dessas pessoas, ok? Então, Ô, Luiz, com esse, diga. Só um destaque aqui, né, para as pessoas não acharem que a gente que faz essa classificação, né, porque você trouxe o Innovator como o primeiro da ponta e o Larget como o último, né, e o cluster, sim, na hora do software rodar, e aí não importa, né, se é o ECA, se é o SPSS, ele faz a classificação dele, ou seja, o Innovator ganhou um cluster número 4, né? Mas é só uma classificação do próprio software, só para vocês entenderem. Mas que interessante que ele conseguiu fazer a classificação dentro daquilo que você já esperava, né? Innovator, Early Adopter, Early Majority, e assim vai, né? Perfeito, Aguinaldo, é isso mesmo, porque quando o software está trabalhando, ele não sabe qual é o valor relativo entre as classificações. Ele não sabe que os inovadores são aqueles que entram primeiro, seguidos depois pelos early adopters, e vai até o último, que são os céticos, como o Laggard. Ele simplesmente montou a classificação, por isso que os números dos clusters estão em ordem diferente, né? Então, aparecem lá como 4, 3, 0, 1 e 2. Essa foi a ordem que ele montou, e eu reagrupei essas colunas, linhas, para que fique, então, mais didático a nossa apresentação. Mas muito bem observado, é isso mesmo. Bem, então nós temos aqui características que são associadas a cada um desses 5 grupos, né, como se tem conta em banco, utiliza meios digitais, idade média, gênero, estado civil e número de filhos. Mas antes de analisar ainda essas características, eu quis fazer uma outra verificação.
Lembra lá atrás que a gente queria fazer a associação com o modelo de difusão de inovação do Rogers. Então eu vim aqui e fiz uma plotagem dessas informações pela quantidade de ocorrências de cada um desses grupos. Aqui na segunda coluna nós temos 3 ocorrências para os innovators, 33 para os early adopters, 41 e 41 para os próximos 2 grupos, depois 31 para o último grupo. E aí isso foi colocado aqui no formato de gráfico de barras e foi feita ali uma linha de tendência utilizando uma polinomial de grau 3 para fazer então essa curva que vocês estão vendo ali como tracejada, que mostra ali a linha de tendência então. E agora, já mais próximo daquilo que era o esperado pelo modelo de difusão de inovação, que era esse aqui, eu coloquei uma curva sobre a outra, e agora sim nós podemos dizer que temos um modelo que permite, né, uma análise de acordo com a expectativa da teoria, que é então 2,5% para os innovators, 13,5% para os early adopters, 34 e 34 para as 2 faixas restantes e 16 na última faixa. Embora não seja exatamente, é claro que a gente está falando de uma amostra, né? Se a gente amplia o número de respondentes, talvez o nosso resultado seja melhor, talvez a gente tenha que olhar o nosso mercado, as nossas características dos nossos respondentes em relação a essa aplicação específica, né? Mas, pelo menos agora, nós temos já uma proximidade com aquilo que era o esperado. E, considerando, então, que atingimos o objetivo de conseguir entender o nosso público, conseguir entender características desse público que leve eles a uma dessas 5 categorias, né? Então, nós agora estamos confortáveis para chegar na análise final, que é, então, a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão vai olhar os dados que fazem parte de cada uma dessas 5 categorias. E olhando, então, agora a nossa tabela, na primeira classificação, os innovators, são aqueles que não têm conta em banco, que têm idade média de 17 anos, são do gênero masculino, solteiros e sem filhos. Ok, agora, empregador ou contratante do Facebook, divisão de negócios do WhatsApp. Você quer entrar no mercado? Você tem que atingir aquelas pessoas que têm idade média de 17 anos, ainda não têm conta em banco, são do gênero masculino e são solteiros sem filhos. Esse é o seu público para entrar no mercado. Ah, muito bom. E depois? Depois a gente vai buscar os early adopters. Quem são eles? São aqueles que têm conta em banco e que têm idade média de 53 anos, são do gênero masculino, casados e têm praticamente 2 filhos. Nossa, que surpreendente, eu vou pular dos 17 anos para depois dos 53 anos? É isso mesmo, você vai fazer uma propaganda segmentada para esse público, e aí você vai ganhar mercado e vai crescer na sua curva. Bom, e depois? Agora eu quero um grande mercado, o grande mercado estará no Early Majority. Quem são eles? De novo, tem conta em banco, já tem uma idade média de 28 anos, masculino, solteiro, sem filhos, né? Ou 0,19, praticamente sem filhos. Mais para frente, estendendo ainda a penetração no mercado, Late Majority, tem conta em banco, 58 anos, feminino, solteiro, com 2 filhos. E por último, para eu continuar fazendo ali, como o Agnaldo falou, a cauda da nossa curva, né? Continuar crescendo no nosso mercado para que ele não tenha um fim abrupto, para que ele continue rendendo, né, para a empresa, eu devo procurar os céticos. E os céticos são aqueles que têm conta em banco, têm idade média de 41,8 anos, feminino, casados, com um pouquinho menos de 1 filho em média. Pronto. Agora eu tenho 5 categorias muito bem definidas, muito bem descritas, que podem orientar minha campanha de marketing, minha campanha de lançamento do produto WhatsApp. E com isso, que eu pensei a gente aqui, chega no fim. Mas, assim, não. Pode falar. Sem querer cortar, né? Mas olha que interessante, se você puxa do Innovator por Early Adopter, você vai falar assim, poxa, o pai
e o filho juntos. De repente você pode fazer essa associação de uma propaganda voltada para os dois. Sim. Né? Você começa a cruzar também as informações de modo que você consegue aí atingir os dois públicos. Eu estou dando um exemplo, mas você pode fazer outros cruzamentos aqui, né? Não é isso? Não, sem dúvida. Eu acho que dá para você agora conhecer, né? Conhecendo um pouco melhor do seu público, tentar otimizar o seu investimento, né? Fazer um pai e filho num pacote só é sempre melhor, né? O que é o fazer num pacote, né? Olha, se você adotar o serviço e trouxer seu pai junto, você ganha X% de desconto, ou ganha um crédito, ou ganha alguma coisa, tá certo? Então, essa é a ideia de você puxar um pouco do próximo público, né? Quando você estiver na segunda linha, estiver falando com o pai de 53 anos, casado com 2 filhos, aí você vê que mais para diante ele vai trazer a esposa, né? Então, vai fazendo as ligações, uma coisa puxa a outra, né? Isso mesmo. Hilton? Uma coisa que eu estou achando muito interessante, bom, mais uma vez, uma brilhante palestra, gosto muito de assistir às aulas do professor, mas dizem que a gente não deve elogiar em público, né? É muito bacana. Vou deixar no obrigado aqui. Uma coisa que eu achei interessante, essa questão das pessoas, mesmo no Brasil, acho que talvez, com certeza, essa coisa do WhatsApp não é para países muito pobres, mas uma coisa que eu acho muito interessante é que essa questão da inovação, né? Na África, durante algum tempo eu me interessei bastante por Bitcoin, agora nem tanto, mas alguma coisa ainda me interessa. Mas na África, se eu não me engano, em Gana, algum país que realmente muito pobre, eles inventaram uma tecnologia chamada M-Pesa. Eu não sei como pronuncia, né? Mas M de mobile e Pesa é a palavra em alguma língua regional lá para dinheiro. E é interessante que foi uma ideia genial, né? Que mostra que a inovação não é necessariamente como eles falam, né? Dos países centrais, né? E está sendo adotada para todo lado, né? Inclusive em países, por exemplo, o Brasil, eu achava que talvez essa tecnologia não fosse tão interessante, porque aqui muita gente tem conta no banco, né? Mas não é tão verdade, né? Porque se o WhatsApp está interessado, é porque ele naturalmente está vendo o mercado, né? Muito interessante isso, né? É uma coisa de vários anos atrás, se eu não me engano, eles trocavam informação por SMS. Interessante. Muito interessante. Nunca imaginei que quando eu vi a coisa, eu vi os filmes sobre esse M-Pesa, eram regiões muito pobres, tal, né? Aí você pensando, boa ideia, tal, né? Mas só vai funcionar em lugar muito pobre. Mas não é bem assim, né? Muito interessante isso. Talvez também tenha algum apelo para a informalidade, né? Talvez também tenha esse lado, né? Mas aí eu já não saberia dizer, não sei qual é o modelo de negócios, tal. Não sei se tem essa questão da informalidade, né? Que o banco normalmente ele tem uma estrutura muito próxima da fiscalização, tal, né? Então talvez o que as pessoas se atraiam mais nessas alternativas seja um pouco menos enfim, de controle do governo, talvez, não sei. Deixa eu aproveitar aqui e mandar, desculpa, você já vai comentar, mas deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Zanetin. Lembra do Zanetin, Luiz e Hilton? Com certeza. Com certeza. Vamos mandar um abraço para ele, né? Foi nosso querido aluno lá na Anhanguera, em Osasco, né? E foi representante de turma, inclusive, né? Sempre estava à disposição de ajudar a gente também, né? Grande abraço aí, Zanetin, você mandou aí pra gente aí os parabéns aí da apresentação do professor Luiz. Valeu, obrigado. Já que eu já cortei você aí, Luiz, eu vou aproveitar e postar aqui também do Márcio Prado, que também colocou aqui, top, parabéns. Muito bom mesmo. Legal. É isso aí. Bacana. Legal. No início, o José Edson também mandou boa noite, a gente não respondeu. Então, aproveitando aqui, se ainda estiver aí, José Edson, boa noite e obrigado pela presença.
Então, Isso aí. falando a sua questão, Wilton, sobre as... Mandar uma boa noite para a Érica também aí, ó. Érica, tá ouvindo a gente? Sobre a desintermediação, né, do sistema financeiro, acho que é uma questão muito mais de custos do que de tentar fugir de uma fiscalização, né? Eu falei no início que o processo do WhatsApp está sendo analisado pelo Banco Central e com certeza ele vai seguir todas as regras sujeitas aí ao mercado, impostas ao mercado financeiro, né, de informações sobre as transações, etc. Mas o que a gente tem hoje talvez seja uma grande dificuldade na troca de recursos, né? Tudo bem que está para vir aí um novo serviço que o próprio Banco Central está implantando, né? Espera-se que tenha ainda esse ano, né? Por conta da pandemia, acho que atrasou um pouquinho o projeto, mas hoje em dia, para você fazer transferência para uma outra pessoa, você precisa recorrer a uma TED, que é uma operação que tem aí um custo médio de uns R$20. Agora, imagine se você vai passar alguma coisa que vai fazer uma venda para mim de um produto que custa R$10. Aí chega na hora de te pagar, eu falei, você tem conta em qual banco? Você fala, eu tenho conta no banco X e eu tenho no banco Y. Então, sou obrigado a passar uma TED para você, vou pagar R$20 de taxa, quando que o produto que a gente transacionou custou 10. Não faz o menor sentido isso, né? Então, para acabar um pouco com essa dificuldade de transação financeira entre pequenos empresários, empresas, pessoas, etc., que vem soluções como essa. Não é a única. Se a gente olhar, o PicPay faz isso também, né? Mas o PicPay está entrando no mercado sozinho, né? O PicPay é ele mesmo. O WhatsApp entra com uma base gigante de clientes. Quer dizer, um serviço a mais dentro de um WhatsApp, né? Numa linha do que é o WeChat na China, que tem de tudo dentro de um único aplicativo. Né, um mega aplicativo que faz de tudo. Então, o WhatsApp está indo por esse caminho também ao criar esse produto. Né, mas eu acho que, sem dúvida alguma, ele será terá todos os controles necessários aí para evitar tipo de transações ilícitas de qualquer forma. Tá? E a gente pode dizer que, como você falou que o processo está no CAD, né? A gente pode, claro, primeiro, a gente pode acompanhar o processo, para quem não sabe, é só entrar no site do CADE, CADE, né? cad.gov.br. Provavelmente, pela pesquisa lá, você vai achar como WhatsApp, né? E você pode acompanhar o processo. Lá, com certeza, o CAD, à medida que vai identificando a necessidade de olhar quem está envolvido no processo, inclusive os concorrentes, vai lá postando o e-mail de solicitação da análise microeconômica, o e-mail de solicitação de um processo A, de um processo B, e assim vai. Então, quem quiser, quem desejar olhar melhor, acompanhar esse processo, esse caso no CAD, pode entrar no site e fazer essa pesquisa que vale a pena. Poucos fazem isso, poucos conhecem esse caminho. E eu sempre recomendo. E, inclusive, você encontra ali a análise microeconômica muito interessante. Então, quando o CAD pede, por exemplo, uma análise microeconômica dessa, por exemplo, do WhatsApp, na verdade vai pedir do setor bancário também, né? E como o Luiz falou, vai ver quais são os concorrentes. E aí vai sair ali uma análise do market share de cada um, inclusive. Então, quem quer fazer uma pesquisa sobre market share das startups, das fintechs, por exemplo, tá aí uma mina de ouro, que deve ser o primeiro processo que vai entrar nesse caminho aí, né? É isso aí. Muito bom. E só fazendo uma alusão aqui, última coisa, né, a respeito da curva de adoção de tecnologia, né, essa difusão de informação, de inovação, ele é um projeto que tem já algum tempo, né, estamos aí há 17 anos do lançamento disso, mas ele é um modelo muito utilizado ainda hoje para vários tipos de inovação, não só inovação de tecnologia, mas normalmente a inovação está associada, né, à tecnologia. Então, todo produto que a gente quiser trabalhar, ele deve seguir mais ou menos isso que o modelo mostra para a gente, né? E o que a gente deve fazer? É como entrar nessa curva e crescer rápido dentro dela, e depois a parte da direita, da metade para a direita, é tentar fazer com que ela não caia.
né, que é o que a gente tem na teoria, o que o pessoal chama de cauda longa, né, e aí ela deixa de ser uma normal padrão, uma curva de distribuição normal padrão, e passa a ser uma log normal, né, que é uma curva bastante interessante também, e até comentando, né, sobre os estudos que a gente trouxe na semana anterior, sobre a Covid e a adequação da curva normal, eu continuei aqueles estudos usando a log normal, e ela explica melhor do que a própria normal, mas não era o assunto de hoje, então eu não trouxe aqui, mas talvez para uma próxima vez aí a gente fale um pouco sobre essa outra curva, que traz então aí no caso de mercado de produtos, né, uma manutenção de mercado, quer dizer, você mantém as vendas, mantém a coleta de novos clientes à medida que o tempo vai passando para a direita, né? Os maiores exemplos que a gente tem aí desse tipo de atuação, né, no setor automobilístico, como exemplo, são os carros conhecidos como Fusca, né, e Kombi, que são carros que tiveram aí muitos e muitos anos de cauda longa até que a Volkswagen decidiu então encerrar a produção deles. Mas tipicamente aí um veículo ele tem aí um período de vida, né, útil que varia aí alguns anos, difícil um veículo chegar a 10 anos de vida, e no caso do Fusca e da Kombi nós tivemos aí 40, 50 anos de utilização. Isso para uma indústria é o melhor dos mundos, tá certo? Então só para trazer um pouquinho mais de teoria aí, e mostrar que o que a gente traz aqui, a gente de novo vai trazer algum assunto para dentro de um mercado, para dentro de uma teoria, e tentar usar as técnicas, no caso as técnicas estatísticas, para fazer aqui um exercício de data mining, né, de geração de dados, sempre buscando a tomada de decisão. Então não importa qual é o assunto, o importa é a gente conhecer a técnica, saber trazer esses dados aqui para dentro, trabalhar com eles, para poder fornecer uma informação de valor agregado para quem precisa dessa informação. E é isso, Muito gente. Bem. Muito bem. Hilton, quer comentar? Uma pergunta, já que o professor falou em teoria e tal, uma pergunta, eu já esbarrei um pouquinho com análise de agrupamento, mas eu sempre usava em cima de dados numéricos. Aparentemente, essa análise feita foi em cima de dados qualitativos, ou não? Na verdade, os dados são misturados, né? Se a gente observar aqui nessa tabela, eu tenho tanto os dados categóricos, né, como conta em banco, utilizar meios digitais, gênero e estado civil, quanto numéricos, que é a idade e número de filhos, né? Na semana passada, quando eu trouxe a categorização para mostrar os tendências de Covid, né, eram dados numéricos apenas, né? Então, para esse tipo de análise, a gente pode ter dados numéricos e categóricos, tá? Ou quantitativos e qualitativos, sem problema. Já na primeira análise que eu fiz, na associação, eu falei lá em determinado momento que eu tirei da análise os dados numéricos, porque ali ele tem dificuldade de trabalhar com eles. Eu acho interessante como essas tecnologias continuam evoluindo, né? Como eu falei, eu já tinha lido um pouquinho da teoria de análise de agrupamento, aí eu fui procurar os métodos conhecidos que eu já tinha visto há, sei lá, 20 anos atrás, no R, não só eles não estavam mais lá, como os que tinha eu nunca tinha ouvido falar. Acho que essa coisa de agrupamento é muito útil, né, e muito poderosa, né, e eu acho que é uma das áreas onde tem mais gente, não digo mais gente, né, mas onde tem muita gente trabalhando, né, deve ter sempre, eu não conhecia esse software que o professor trouxe, eu vou dar uma olhada, parece muito interessante. Weka, legal. Weka.org, bem fácil de achar, porque ele é disponível justamente para isso, né, feito aí por uma universidade, justamente para disseminar o conhecimento. Uma coisa interessante sobre os clusters, né, ele é muito utilizado também para decisão de crédito, que a gente chama de score, né, de crédito, ou credit score, porque ele consegue capturar uma série de características das pessoas que vão tomar crédito junto ao agente financeiro, e com esse conjunto de informações tende a saber se eles são do grupo dos bons pagadores ou se ele é do grupo dos maus pagadores, né? Ele tem ali um misto de predição
com a parte de agrupamento. Na verdade, você faz essa coisa da classificação de grupos muito clara, para a partir dali você ranquear a quantidade de informações que ele traz, para então saber se ele deve ser um bom pagador ou um mau pagador. Eu vou sacanear aqui com você, Luiz. Vou trazer aqui uma pergunta bem difícil, porque o Marcos Dornelles, ele é um grande amigo, professor também, professor Marcos, um grande abraço aí, está acompanhando. Aí ele fez a pergunta: qual a técnica de agrupamento utilizada? Eu estou falando sacanagem porque um colega, ele é bom de quant, então ele deve estar querendo saber e até explorar um pouco mais. Depois até eu convido vocês a explorar um pouco mais o software estatístico também, que provavelmente o Dornelles não conhece. Você responde? Claro. Só para voltar aqui, né? Eu usei essa técnica aqui, a técnica de Canop. É uma das técnicas que está disponível lá dentro da seção de cluster do Weka. Respondido. Muito bem. Muito bem. Bom, mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu vou aqui falar sobre a palestra de ontem, que seria feita pelo Douglas Vidal. Talvez eu traga um desafio para o Douglas, que é o Douglas. Agora vamos tentar cruzar uma qualha aqui sobre o comportamento. Na verdade já era o desafio de ontem, mas ele não estava bem, né? E aí não conseguimos fazer a palestra como desejávamos, né? Fazer um recorte quali e hoje a quant, né? Então eu tive que fazer um pouco mais o recorte quant ontem também, mas por outra vertente. Mas fica aí um desafio, né? Para mostrar uma quali de uma pesquisa como essa aqui, né? Muito bem. É isso. Mais algum comentário? Já estamos chegando aqui no horário das 9. Quase 1h30 de fala nossa. Eu achei muito interessante a sua pesquisa hoje, Luiz. Muito obrigado, parabéns. Contou com a participação de alguns alunos meus aí também, né? Eu acabei publicando aí para os colegas, então acho que a gente pode alimentar um pouco mais essa base aí, né, para tentar entender um pouco, e aí pode ser que eu consiga trazer uma única pergunta para fazer análise de redes sociais nessa sua pesquisa, e eu acho que vai ser interessante. Sabe, deixa eu aproveitar que o Marcos Dornelles está aqui junto e tal, né, o Marcos Dornelles quem tem me ajudado aí a usar um pouco, eu vou falar Gephi, mas se a gente fala Gephi, enfim, pouco importa aqui. Nós temos usado o Gephi para fazer online o acompanhamento das redes sociais usando conectado diretamente no Twitter. Então, por exemplo, você conecta o Gephi no Twitter do Roda Viva. E aí você vai acompanhando quem está indicando quem. Quer dizer, poderia fazer uma associação, por isso que eu falei, né, que dá para fazer uma associação com essa sua pesquisa, né? Quem está indicando quem para fazer aí uma análise da rede social, bem interessante. E aí fica aí o interesse para quem quiser explorar um pouco mais, né? É aberto, é público, dá para fazer um estudo nesse sentido, né? E o segundo ponto também que me chamou a atenção, Luiz, em cima do seu gráfico que você trouxe anteriormente não foi esse, mas enfim, esse mesmo, né, que você pode fazer um cruzamento aqui com a classificação que apareceu, dá para você fazer associação, por exemplo, com economia, com preço, demanda e oferta, né? Tem umas associações interessantes que dá para sair, né? Então vale a pena a gente de repente explorar mais para esse lado aí, quem gosta de economia. Eu tenho alguns alunos que são formados na área de economia, pode ser que se interessam aí por esse assunto. Deixa eu aproveitar aqui, então, agradecer a participação de todos e postar aqui os parabéns do Márcio pelo conteúdo. Valeu, obrigado também. Zanetin também
mandou um parabéns.